Shalom, shalom, eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal Mahanaima, este espaço reservado para os judeus com testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch haba beshem Adonai, Baruch Shem kevod malchuto leolam vaid. Bendito que vem em nome do Eterno, Yeshua HaMashiach, Baruch Hashem. Vamos estudar hoje o texto da Brita Hadashah referente a Parashat Hashavua, a Parashat Hukat, que se encontra no livro de Yohanan, no capítulo 12, a partir dos versos 27 até os versos 36. Vamos fazer a leitura. Agora a minha nefesh está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas por este motivo vim para esta hora. Pai, exalta o teu nome. Então veio uma voz dos céus. Eu já o exaltei e outra vez o glorificarei. A multidão que estava ali dizia ter sido um trovão. Outros diziam, um mensageiro lhe falou. Respondeu Yeshua, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Isto dizia, significando de que modo havia de morrer. Respondeu a multidão, nós temos ouvido da Torá, que o ungido permanece para sempre. E como dizes tu? Importa que o filho do homem seja levantado. Quem é esse filho do homem? Disse-lhes então Yeshua, ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tem a luz, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tem a luz, crede na luz, para que vos tornes filhos da luz. Amém. Baruch Hashem. A Parashat Hukat vai iniciar com o mandamento da Pará do Mar, a vaca vermelha. No ano passado fizemos o estudo dos símbolos da Parashat. Eu até deixei no grupo para vocês poderem estar apreciando ali o shiur. Com aquele entendimento daquele shiur, nós podemos introduzir agora as palavras de Mashiach, Baruch Hashem, sabendo que Mashiach, ele é o antídoto para a morte, Baruch Hashem. Neste momento aqui que Yeshua está a falar de sua morte, ele primeiro proclama a todos que está com uma perturbação em sua nefesh. Sabemos que a nefesh é a parte menos elevada de nossa alma. A nefesh está ligada ao sangue, né? Está, como eu posso dizer, mais intrínseca no corpo. E Yeshua, ao dizer que a nefesh dele estava em agonia, ele estava expressando que o próprio corpo dele estava sentindo medo, pavor, angústia, ansiedade, né? Então, a ansiedade e a angústia de Yeshua para aquela hora terrível que eu esperava. A gente sabe que a morte de Yeshua foi uma tortura muito forte, né? E Yeshua, como tinha uma ligação direta com o Eterno, ele tinha total noção do que ele ia passar. Então ele pergunta, né? Salva-me, Pai, desta hora. Será que é possível fazer isto? Que o Eterno lhe salve? No caso aqui é uma indagação do próprio mestre, sabendo a resposta de tudo, porque ele diz, por este motivo eu vim. Ou seja, Yeshua sabia que o Mashiach ben Yosef, que seria essa primeira vinda, essa primeira aparição dele aqui no mundo físico, teria que passar por dores, teria que carregar nele mesmo a transgressão do povo, a transgressão de Israel, para que conseguisse, através disso, purificar o povo. Como a vaca teria que passar por um julgamento, né? Ser queimada até a cinza,
ser totalmente destruída. A vaca passaria pelo julgamento de quem ela purificaria com o seu corpo queimado. Né? Assim, Yeshua, da mesma forma. Para quem tem acesso ao livro de Hanur, ali no capítulo 84, é contado uma parábola. Na verdade, não é uma parábola, é um sonho que Hanur teve, e ele conta para Metushelah, seu filho, Matusalém. E ele diz assim, vou fazer a leitura para vocês. A ti, meu filho, eu falarei, ouvi minha palavra, inclina teu ouvido ao sonho visionário de teu pai. Antes que eu tivesse casado com Edna, tua mãe, eu vi uma visão em minha cama, e vi uma vaca crescer da terra, e esta vaca era branca. Depois disso, uma novilha fêmea cresceu, e com ela outro bezerro, e um deles era negro, e o outro era vermelho. O bezerro negro então golpeou o vermelho e o perseguiu sobre a terra. Daquele tempo em diante eu não pude mais ver nada a respeito do bezerro vermelho, mas o negro aumentou de tamanho e uma novilha fêmea veio com ele. Depois disso eu vi muitas vacas procederem, reunindo-se a ele. Baruch Hashem, vamos ficar por aqui na leitura. Este é o livro de Hanur. Quem tiver acesso, a leitura do livro de Hanur é muito enriquecedora. Então, nesta visão que Hanur teve, ele viu a pará do mar. Ele viu a vaca vermelha. E quem é essa vaca vermelha que Hanur viu? Primeiro, uma vaca subiu da terra. Esta vaca é a dama. Ele diz que uma novilha se junta a esta primeira vaca e então nasce dois bezerros, um negro e um vermelho. O bezerro negro é Caim e o bezerro vermelho é a pará do mar, no caso a vaca vermelha, é Hevel. A vaca negra, ela bate, né? Ela machuca a vaca vermelha e essa vaca não é mais vista. Desta visão de Hanur, podemos então completar o entendimento da pará do mar e também da morte de Mashiach, sendo ele mesmo a pará do mar para Israel. Onde Hanur vê ali Hevel, que é a alma de Moshe Rabbeinu, a alma que vai trazer a redenção para o povo no físico ali em Mitzrayim, né? Sendo esta a pará do mar. Nesta mesma paraxá, a gente vê a sentença do Eterno contra Moshe entrar na terra, entrar na redenção de Israel, a terra prometida. Ou seja, a morte da redenção ali para Moshe Rabbeinu se torna a purificação do povo. Assim o Mashiach, ele precisava então trazer sobre si esse julgamento de morte para poder expiar o pecado do povo. Lemos aqui no versículo 32, ele dizer que quando ele for levantado da terra, a todos ele iria atrair. Assim como a serpente também, como é citada ali nessa mesma paraxá em Rukat, ela foi construída para ser levantada e ao erguerem os olhos, as pessoas então conseguiam se curar da picada das serpentes ardentes que estavam a matar a todos. Então, dessa mesma forma, Yeshua está dizendo que quando ele fosse levantado, ele ia atrair a ele. Atrair quem? Atrair aqueles que estivessem sido picados pelo mal, aqueles que estavam a morrer. A morte de Yeshua serviria então, como serviu, além da questão da expiação, que é perdão, né, cobertura do pecado, serviria também para trazer vida aqueles que estavam sentenciados à morte. Né? Então, Yeshua, infelizmente, foi compreendido, né, com uma idolatria, da mesma forma que o povo de Israel também pegou a serpente que Moshe havia construído no deserto e começou a fazer idolatria com ela. O rei Ezequias destruiu a serpente de bronze no seu tempo de reinado, né? Porque o povo estava usando a serpente como um poste ídolo. Então, hoje em dia, existe até os dias de hoje pessoas que usam a maneira, né? Aquilo que na mente deles é concebido, a forma que Yeshua morreu, que na verdade Yeshua não morreu de braços abertos, Yeshua morreu estendido,
num tronco, numa madeira, numa estaca de tortura. A forma da morte de Yeshua não é cruz. Eu quero deixar claro aqui para vocês e quero avisar a vocês, todos vocês que me acompanham aqui, acompanham a Mahanaima, extinguem da vida de vocês, tirem da mente, tirem de blusa, de roupas, de bandeiras, de qualquer coisa que seja, de slogan, cruz. A forma da cruz, ela é antágona, ela é totalmente aversa àquilo que nós buscamos. Porque nós buscamos o Vav, nós buscamos a conexão com o divino. É algo reto. Não pode haver uma trave no meio que vai bloquear. A cruz, ela é o Vav bloqueado. A cruz, ela é uma blasfêmia. Não é a maldição apenas. É claro que nós temos um passuco da Torá que diz que aquele que for pendurado no madeiro se faz maldito. Porque o ser humano, ele está acima do mineral, que está acima do... No caso, o ser humano está acima do animal, que está acima do vegetal, que está acima do mineral. Se o ser humano, ele termina o seu ciclo vital, a sua vida, preso a um ser que está abaixo de sua categoria, isso se torna uma maldição. Ou seja, ele foi rebaixado espiritualmente. É isso que quer dizer morrer pendurado em um madeiro e ser amaldiçoado. É nesse sentido. Mas a cruz não é somente a questão de maldição por rebaixamento. Não. Tanto que Yeshua vai falar assim, ó, eu saí de minha glória, né? Ele fala de minha honra. Ali está traduzido como glória. Mas é assim, eu saí do meu nível de honra e me rebaixei para poder trazer para vocês a redenção. Por quê? Porque realmente ele vai no último momento de vida dele aqui, ele vai se rebaixar. Ele vai baixar o nível para alcançar os malditos. Assim como a vaca vermelha foi torrada viva, né? Viva não, foi torrada, né? O seu corpo foi destruído com fogo. Um fogo de furá, de julgamento, para poder redimir aqueles que estavam sobre eles o julgamento da morte. Então a questão da cruz, ela é muito grave, porque a cruz não é questão de maldição. A gente entende que a cruz quer dizer que quem for preso vai ser amaldiçoado. Não é isso. A cruz é blasfêmia. A cruz é muito mais grave. Eu peço a vocês, quebrem, ponham fogo, destruam cruzes de perto de vocês. Onde tiver a palavra assim, que agora eles escrevem a palavra fé como uma cruz. Rasga aquilo, bota fogo naquilo, não dá para ninguém não. Toca fogo naquilo. Não aceita aquilo próximo a você. Isso é blasfêmia. Quando eu já expliquei para vocês, a mesma coisa da tatuagem. Quando eu bloqueio a passagem da divindade, quando eu digo assim, por aqui você não vai, eu não vou deixar você passar. A cruz é isso, porque o Vav, né, que é a conexão do Yud com a terra, com o Malchut, que toca o fim aqui onde nós estamos, ele está sendo bloqueado no meio do caminho por uma trave. Tem uma trave atravessando ali, bloqueando a descida da chefa. A cruz é blasfêmia. O nosso Mashiach não foi pendurado na blasfêmia. O nosso Mashiach, ele foi pendurado no madeiro, porque ele abaixou o seu nível de honra para poder abaixar literalmente no chão para pegar quem estava caído. Assim como a serpente, eu estava explicando, a pessoa, ela era picada, ela já era sentenciada à morte. Certo? Ali já estava sentenciada à morte. Então levantava-se os olhos para a serpente de bronze, neste movimento de obediência à vontade de Deus, porque Deus disse, olha, Deus disse, levanta os olhos. Ou seja, se eu obedeço a palavra de Deus, é um rukat. O que é rukat? Lá quem viu o vídeo lá que eu pedi para assistir entende. O rukat é um mandamento que não tem explicação lógica. Não é necessário aqui ter milhões de explicações, apesar que a gente, estudando profundamente, acaba compreendendo. Mas, se Deus disse, olha para cima, olha para cima. Quando eu obedeço à vontade de Deus, a mesma coisa lá no Gan Eden, o Eterno falou o que para Adão? Não coma desse fruto, coma de todas, menos desse. Ah, mas o que esse fruto tem pior do que os outros? Não
queira saber o que tem melhor, o que tem pior, obedeça à voz do Eterno, né? A serpente não foi nem interrogada pelo Eterno a respeito daquilo, porque o Eterno ele já sentencia a serpente. Você, porque fez isso, você vai arrastar a barriga no chão e vai comer pó pro resto da vida. O Eterno pergunta para Adão, por que te fez comer? A Havá a mesma coisa, o que te fez comer? E eles, um acusa o outro, né? O homem acusa a mulher acusa a serpente. Mas o Eterno não pergunta a serpente. Mas se o Eterno perguntasse a serpente, sabe o que a serpente ia falar? A serpente ia dizer assim, mas olha, Deus disse não coma. Uma cobra disse coma. Por que eles comeram? Não é verdade? Se Deus disse, olhe para cima. Olha para cima. Ah, mas o que eu vou achar lá em cima? Olha para cima. Se o Eterno está mandando olhar para cima, olha para cima que você vai ser curado, vai ser liberto da morte. Se o Eterno diz, olha pro sacrifício de meu filho, levanta teus olhos e olha o que ele está fazendo. Ele está se fazendo maldito por você. Ele está se rebaixando para conseguir tocar a sua sujeira. Baruch Hashem. E olha só que interessante aqui, o povo falando no versículo 34, né? Que eles tinham ouvido da Torá que o ungido ia permanecer para sempre. Hoje, o que os judeus tradicionais alegam é que Yeshua não é Mashiach pelo fato dele ter morrido. Ah, mas Mashiach não pode morrer. É dito que Mashiach vem para fazer o Olam Abá, acontecer o Olam Abá. Mashiach não é para morrer. Mashiach é para viver eternamente, para trazer o Olam Abá. Então, por conta dessa mesma indagação, você vê que o povo tem o mesmo pensamento, é judeu. É o mesmo ensino, é a mesma Torá, não tem nada de diferente. Mas Yeshua disse que importava que ele fosse levantado, porque aquele não era o momento do Ben David, aquele era o momento do Ben Yosef. O Ben Yosef era o que levaria as transgressões, as dores, que carregaria sobre suas costas o pecado das pessoas, seria enfermo por elas. Baruch Hashem. E até hoje ele é enfermo por nós, pelas nossas transgressões, né? Yeshua disse aqui a partir do versículo 35 que ainda por um pouco, ainda há luz convosco. Ele está dizendo, olha, calma meu povo. Por um pouquinho de tempo ainda, alguns dias eu ainda vou ficar aqui. A luz, nos casos aqui, ele está se referindo a ele mesmo. Porque ele sendo Torá, revestido de Torá, ele era a luz. Assim como você, se for revestido de Torá, se torna a luz do mundo. Baruch Hashem. Andai enquanto tem a luz. Esse andai que ele está falando é, olha, aprenda comigo. Vamos aprendendo, caminhar é isso, ir para frente. Vamos, me siga. Veja como é que acontece, como é que deve se fazer as coisas. Vai ouvindo, vai aprendendo. Aproveita que eu ainda estou aqui, porque as trevas virão. Né? Já estudamos isso, a questão da morte trazer as trevas. Então, após a morte de Mashiach e também, né, que ele fez a sua ascensão, que ele foi para os mundos superiores, aguardar voltar como Ben David, as trevas se instauraram no mundo. As trevas da falta de compreensão, de conhecimento, de entendimento da verdade. As pessoas se bandearam para a idolatria. E Yeshua se tornou blasfêmia. O Jesus é a blasfêmia. Jesus é blasfêmia. Eu falo aqui com a minha boca aberta para vocês. Compreendam. Jesus Cristo é blasfêmia. Yeshua, a Mashiach de Israel. Este é ungido de Deus. Este é o Filho de Elohim que tira o pecado do mundo. Mas as pessoas não compreendem sua pregação. Não andam com ele na luz. Estão nas trevas e não sabem para onde vão, para lá e para cá, totalmente iludidos com a mentira que foi instaurada após a ascensão de Mashiach pelos seus seguidores que desviaram-se do caminho da verdade. Versículo 36 diz, enquanto tem luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Para se tornar um filho de Deus, aquele que tem o DNA da luz, é necessário nascer de novo. É necessário restaurar o DNA primordial do homem, que é aquele que Yeshua trazia, do Adam Akadmon, que é a Torá intrínseca dentro de nós, dentro do nosso ser.
para tudo. Ao respirarmos a cada segundo, temos que estar medindo a Torá ao falarmos, ao pensarmos, qualquer um momento do dia, do tempo das nossas vidas, e não apenas por pequenas partes do dia para reflexões, nem para as rezas, ou para uma conversa com alguém. A Torá tem que ser DNA. A Torá tem que ser ao abrir o olho pela manhã até se fechar à noite para dormir. A Torá se torna DNA intrínseco. Você se torna filho de Deus. A semelhança de Deus volta ao início, antes da serpente entrar dentro do corpo. O tempo que a serpente ficava externa. É isso que Yeshua está falando. Creia em Yeshua, em suas palavras, naquilo que ele ensina, no que ele diz. Crer em Yeshua é seguir os seus ensinos. Acreditar em alguém é tomar para si o pensamento daquela pessoa. Não é simplesmente saber que ele existe. Isso os demônios creem, está escrito, e treme. Os demônios por acaso fazem techuvá? Não! Os demônios creem que o Eterno existe. Eu creio que o Eterno existe. Eu creio que Yeshua existiu um dia. Adianta o que para mim? Se eu não trazer o que eles são na plenitude, o DNA deles, aquilo tem que ser meu. Preciso me tornar exatamente como ele é. Eu tenho que passar a fazer o que ele fazia. Eu tenho que passar a falar como ele falava. Eu tenho que passar a pensar como ele pensava, pensou, ou como ele pensa. E assim eu me tornarei parte de seu DNA. Ou seja, eu me assemelharei a ele. Eu me assemelharei ao Eterno. Eu serei uma nova criatura. Este é o objetivo. Esta é a salvação. Salvação é a libertação da serpente. Salvação é beber o antídoto do Satã. Salvação é olhar para a serpente erguida no deserto. Salvação é ver o Mashiach sendo levantado. E assim acreditar em sua pregação, tomar para si os seus passos, andar como ele andou, carregar a estaca de tortura nas costas, viver uma vida como ele vivia, seus pensamentos, seu entendimento de Torá, é ser como ele, Baruch Hashem. Vamos então compreender essa sessão da Brit Hadashah, que está voltada para Parashat Hashavua, e iniciarmos em nós mesmos essa transformação, essa transmutação de nosso DNA, que nos tornemos filhos da luz, pois os filhos da luz herdarão o Olam Habá, pois o Olam Habá, ele está esperando o Adam corrigido, ele está esperando o homem que se levanta, que vomita a serpente para fora, que dentro de si não existe mais o mal, pois a separação já foi feita, pois o trabalho, o tikkun, já foi realizado, o conserto. Baruch Hashem. Deixe um like neste vídeo, compartilhe com pessoas que não compreendem a Torá Sagrada na Brit Hadashah, para que elas comecem a compreender e assim comecem a estudar a Brit Hadashah juntamente com as parashiot da semana, Baruch Hashem, para poderem se transformarem em filhos da luz. Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Shalom, shalom, lehitraut, kol hatovim lekulam.